muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Aqui, o seu amigo em Cristo, na fé e na verdade, pela crença na Bíblia, assim como católicos, cristãos e evangélicos em geral, Denilson Carvalho. Bom, eu fui guitarrista de conjunto de músicas populares em Brasília, de fato, capital, Plano Piloto, durante alguns anos. Pouco tempo, 2 anos e 7 meses. Primeiramente, quanto ao público, cantei na Rádio Nacional de Brasília, que ainda está em atividade, AM 980 kHz. Morava em Sobradinho, cidade satélite do Distrito Federal. A minha família foi daqui de Séries, Goiás, para Sobradinho. Eu tinha 14 anos de idade, 1967, já tenho 73. Depois fui convidado para tocar guitarra. Eu nunca me aprofundei em guitarra, mas tocava bem, guitarra base, se chama acompanhamento, nunca fui solista. Num conjunto chamado Fidelis 1001, do Plano Piloto. O dono era o senhor Fidelis, funcionário do Ministério das Minas de Energia. Depois, ganhei um concurso na antiga, no caso extinta, há muitos anos, aquele canal não existe mais, dentro da TV em preto e branco, TV Nacional de Brasília, canal 13. Participei de um conjunto de calouros, inscrevi-me e ganhei em primeiríssimo lugar, quer dizer, passei, não ganhei o concurso, passei em primeiríssimo lugar com louvor. Daí eu poderia gravar e, esforçando-me, faria isso. Tinha um apoio da televisão, TV Nacional, dono do programa, o cantor Fernando Lopes, na época amigo do Juscelino Kubitschek. Então eu gravaria pelo selo Caravelli, na cidade do Rio de Janeiro. Fiz amizade em Brasília com o jogador do Flamengo, Walter. Nunca torci para time algum, mas isso aconteceu. Ele viu me tocando violão e cantando numa casa. Quando ele foi visitar uma amiga sua, desculpe. Não, sim, amiga, tudo bem, prima não, irmã. Eu estava numa casa ao lado de amigos, no domingo, tocando violão e cantando, e ele pensou que era disco. Enfim, daí ele, diretor do selo Caravelli. Na época o Paulo Sérgio, alguém se lembra? Cantava, o seu maior sucesso foi A Última Canção. Esta é a última canção que eu faço para você e tal, não é? Enfim, bom, Deus converteu-me. Eu tinha 20 anos de idade. Daí, não contarei agora essa experiência. No outro dia, quem sabe, farei um programa inteiro com base nisso, para uma glória do nosso Deus. Aconteceu a minha conversão ao Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia eu acreditava, só que na época eu estava afastado de uma igreja muito boa, séria, de fundamento, nada contra, nunca cuspi no prato onde comi. A Igreja Presbiteriana do Brasil, da quadra 8, Sobradinho, Distrito Federal. Desconverteu-me, eu compunha músicas românticas, populares, inclusive gravaria tais músicas, então eram muito elogiadas. Daí eu passei a compor hinos, desde meus 20 anos de idade, 19 na verdade, hinos, toco violão. Às vezes eu ia num ônibus, ia trabalhar, era pintor letrista, na Avenida da Norte, Brasília, Plano Piloto. Então, mesmo sem violão e tal, eu compunha um hino. Imaginava então os acordes e tal, depois escrevia a letra. Na verdade, eu escrevi a letra de apenas 3 hinos e lembro de todos. Eu sou o compositor de 60 hinos, tudo a minha autoria, arranjo e tal. Toco apenas violão, mas eu mentalizo como quero teclado, orquestra, violino, trompete, coisa assim. Bom, eu fiz 3 gravações em 3 ocasiões em São Paulo, não criticando, mas não precisaram. Uma porcaria, a técnica e tal.
não prestaram. Eu cantava bem afinado e tal, mas a gravação em si não deu certo. Eu não desisti, mas parei. Agora, finalmente, graças a essa bênção, é uma maldição por um lado, mas uma bênção extraordinária por outro lado, chamada IA, não é? IA, né? Inteligência Artificial. Então, eu encontrei um pessoal lá de Florianópolis, Santa Catarina, desculpe, né? A famosa cidade de Chapecó, onde houve um acidente com um avião há algum tempo, quase todos morreram, né? Enfim, o time lá, Chapecó. Então, eu encontrei aqui pela internet, pesquisei bastante, encontrei um pessoal, oportunamente tratarei melhor desse pessoal, fiz amizade, é um rapaz da Igreja Batista, ele aprecia muito as canções adventistas, então um preço muito barato, a produção fica em R$30 cada faixa, cada áudio, não cada hino, música, cada canção. Então, os arranjos são da minha autoria, eu informo ele como eu quero, só que eu estou com problema dentário, falta alguns dentes, eu preciso fazer, para isso para breve, novas próteses. Eu tenho ainda vários dentes, a maioria, mas faltam dentes bem na frente, então não estou cantando bem. Aqui, creio que estou falando até quase bem, não é? 90% bem. Esforço-me, dominando bem o diafragma, a respiração, impostando bem a voz, de locutor profissional, não? Enfim. Bom, então, já fiz as gravações, eu toco violão e envio também a letra ao pessoal lá do estúdio, não, pelo WhatsApp. Aí eles produzem, então, fazem algumas faixas para que eu escolha. Então, eu já gravei 5, né? 5 hinos da minha autoria. Eu venho compondo esses hinos desde meus 19, 20 anos de idade. Então, há 53 anos. Esperei tanto tempo, não? Esperei tanto tempo, como alguém canta, não? Move as águas, chegou a minha vez. Então, graças a Deus, eu estou super contente, muito emocionado, chorei de emoção ao ouvir, então, produção muito bem feita, explicando bem. Somente a voz do cantor, então, o cantor, não, enfim, que não é fantasma, não, que não é uma pessoa que de fato canta, o intérprete, não é? Faltou essa palavra? É que é pela a inteligência artificial. Inclusive, a voz é mais bonita do que a minha, provei 120%. Algum dia, quem sabe, os dentes estão no certo e tal, então poderia, só que eu terei que ir no local, porque isso é muito caro. Há estúdio bom em Goiânia, São Paulo e tal, tem amizades, mas por enquanto estou muito contente. Então tenho aqui a representação de canções da minha autoria, essa que você ouvirá agora, ficou pronta ontem, chama-se Amigo Fiel. Eu compus hino há mais ou menos uns 35 anos, ou algo parecido. Atual, não? Graças a Deus. Amigo Fiel. Então, oferecendo agora, meu querido ouvinte, uma honra, não? Emoção. Locutor do rádio, então titular do programa, veicular hino da própria autoria, isso é coisa rara, não? Porque geralmente executam-se hinos de outros cantores, que nada tem a ver com o locutor titular do programa. Então, louvo a Deus apenas por isso, Ele quem nos concede pelo Espírito Santo dons e talentos. Está oferecendo, pessoal do Alvorada FM 97.9, e também meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, pessoas aí católicas, espiritistas, enfim, evangélicos, protestantes, ofereci então essa canção da minha autoria, compus há uns 35 anos, ficou pronta então recentemente pela inteligência artificial. Repito, somente o locutor, o cantor, não? Somente a voz é que é uma plataforma, um negócio aí da inteligência artificial. No mais, arranjos, a melodia, tudo da minha autoria, a letra, claro, tudo, graças a Deus. La
satisfaz. Aqui é um serviço de utilidade pública, Alvorada FM 97.9 de Milson Carvalho, Luz para o Mundo. Não é o comercial, é por gentileza, porque a pessoa merece. Tem aqui ao meu lado o famoso Tigre, é doutor em jardinagem, então ele deixa o quintal limpíssimo. Com qual maquinário você trabalha, Tigre? Bom, eu trabalho com motosserra, a roçadeira e vários tipos de serviço que a gente faz, a grama, a gente planta grama, planta árvore, planta as flores no jardim, arruma um jardim bem arrumado. Poda de árvore e tudo, né? É, poda de árvore, mas faz todo tipo de serviço. Limpa de quintal também. Perfeito. Qual é o seu telefone, pessoal que tem interesse na nossa região, Vale do São Patrício? Telefone? 8564-8186. 8564-8186. É. Que é o WhatsApp. Não é o WhatsApp, apenas telefone comum, não é? Vou precisar saber que não é WhatsApp, apenas telefone comum. Bom, qualquer coisa, com esse é o meu ouvinte, Luz para o Mundo, Alvorada FM, como eu cito sempre meu WhatsApp, não tendo anotado o telefone do famoso Tigre, então contate-me que eu farei a ponte entre você e esse profissional. Muito obrigado. Recomendo porque ele acabou de terminar o serviço aqui no nosso quintal. Esse bicho aí tá ligado? Qual é o nome dessa coisa? Esse é o motosserra. A famosa motosserra, não é? Não vai cortar meu pé, muito pé de árvore, né? Tudo bem. Felicidade, então. Muito obrigado, Tigre. Deus, obrigado, senhor. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. E sou assim, não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Aula de Bíblia. Então, alguém aí já está levando a sério, ou preparado, não? Para levar a sério mais uma aula de Bíblia, essa, ainda sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e a compreensão com toda sinceridade, enfim, digo até com honestidade, porém com falta de conhecimento dos nossos amigos, pessoas tão boas, tão recatadas, tão educadas, tão gentis, tão sinceras no que creem, no que pregam, no que falam a nós, de portão em portão, aqui Jardim Petrópolis, onde eu resido, com a minha esposa, e um filho, e um neto, então passam sempre, na verdade eu vi passando na rua, não bateram palmas aqui em frente a nossa residência, moramos de aluguel, claro, Jardim Petrópolis, sérias, mas já fiz amizades com várias pessoas da congregação da Testemunha de Jeová, aqui de Séries, alguns ali de Rialma também. Em São Paulo fiz amizade com mais de 60 Testemunhas de Jeová, sempre tratei-os bem, com respeito à educação, mas dialogando com sinceridade sobre os assuntos. Então, é notório que a grande esperança, creio que a principal esperança que faz fremir o coração do cristão católico romano, utilizando os termos no gênero gramatical masculino, vai para a mulher também, família tudo, claro, para facilitar aqui a minha locução, concordância verbal, pronominal e tal. Então, a principal esperança do cristão católico, do evangélico, pentecostal,
do neopentecostal, do outro tal, de quem crê na Bíblia. É a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Até porque, quanta pessoa, tenho explicado isso aqui recorrente, lembra-se, sobre a nossa vida biológica, morte e a futura ressurreição. Então, somos mortais e morremos. Abel foi o primeiro homem a ser atingido fatalmente pela morte, não, inclusive por assassinato. Houve um genocídio. Abel foi assassinado pelo irmão biológico Caim. Diz a Bíblia, Gênesis capítulo 4 e tal. A morte vem para a pessoa que vive salva, para a pessoa que vive perdida. A morte vem. A maioria, infelizmente, fatalmente, drasticamente, morre perdida. Caminho largo, prefere o mundo do pecado. Uma minoria que de fato abraça a graça do nosso Deus, acata o amor do nosso Pai Celestial, sendo por isso beneficiado. Por enquanto, como ensina-nos a Bíblia, estamos no reino da graça espiritual. E somente da volta do Cristo em diante, estaremos no reino material, reino da glória. Herdaremos o reino. Não o que Cristo diz, amigo, não é, querida amiga? Mateus 25, 31, 34, não é? Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino da glória, o reino material, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ainda em João 14, João 3, também promessa enquanto profecia do Cristo. Resumo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim e tal. Na casa do meu Pai, a cidade lá em cima, Nova Jerusalém, cidade conforme Hebreus 11, aguardada também pelo patriarca Abraão, desde Adão e Eva e Jó, etc. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. A morada é uma coisa, e a cidade em si. Agora o lugar é o direito de lá estar. Que há quem não entende a Bíblia fundo e pensa que Cristo está construindo mansões, sobrados, apartamentos, casas na praia, lá em cima. Nada disso. Nada disto. Então Nova Jerusalém foi feita já pensando nos futuros seres humanos salvos. E enquanto isso, lá no início, Deus povoou, por assim dizer, a Nova Jerusalém de anjos, potentíssimos anjos, serafins e querubins. Lá estaremos não eternamente, durante, ensina-nos a Bíblia, 1000 anos. A cidade, depois a cidade virá, final do milênio para a terra, nova terra, após o fogo, o juízo final. Então daremos, como está na Bíblia, a nova terra, na qual haverá justiça para todo sempre, porque somente pessoas salvas, redimidas, justificadas, perdoadas e santificadas plenamente herdarão a vida eterna, a imortalidade no dia da volta do Cristo, 1000 anos lá em cima, na Nova Jerusalém, depois eternamente aqui, mas não para ele como está, aí não serve, não presta, quebra um galho, não presta totalmente, se na nova terra, onde Deus será o governador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos e tal. Então os súditos deste reino serão pessoas que não cometerão mal algum, porque se cometer algum mal, terão sido perdoadas, justificadas, santificadas, abandonando o pecado, porque diz a Bíblia, não é, amigo? Não é, querida amiga? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Enfim, então, Tito 2, versículo 13, eis aqui a principal esperança do cristão. Repito, cristão católico, evangélico e tal. Tito 2,13. Aguardando, fala do povo cristão que está sendo salvo, aguardando a bem-aventurada esperança e a aparição do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Até porque Ele é Deus. Ele não é o Deus eterno. Isso é a doutrina errada do unicismo, unitarismo, que pregam que Deus é uma só pessoa. Não. O nosso Deus é trino, triuno, 3 pessoas, ou seja, como ensina corretamente a igreja católica e também evangélica, exceto Testemunho de Jeová, Tabernáculo da Fé, unicistas, unitaristas, etc. Eu sou adventista, creio no Trindade porque eu creio na Bíblia. Não é por ser adventista. Se a igreja adventista podia não cresce na Trindade, pregasse contra a Trindade, então nunca me teria tornado membro dessa igreja. Eu não sou bom em Deus, mas graças a Deus, somente Deus, tem uma boa inteligência, um QI um tanto alto, pela minha pouca cultura. Bom, eu falei bobagem aqui, eu não sou demagogo, na verdade minha cultura é enormíssima, retiro o que eu falei.
com gratidão a Deus. Eu não tenho pouca cultura, minha cultura é a mesma. Por essa cultura, pelo meu conhecimento bíblico, de hebraico, grego, história e tal, é que criou na Trindade. Então, aderir à Igreja Adventista pela obediência aos 10 mandamentos e também pela crença na Trindade, na volta do Cristo, visível, literal, nada de algo secreto, escondido e tal. Então, Esperança Cristã, Tito 2,13. Eu tenho muitos livros da Testemunho de Jeová. Este aqui, capa vermelha, está aqui nas minhas mãos. Editado pela Testemunho de Jeová nos Estados Unidos, na tradução em português no Brasil, penso que em Portugal também, claro, em 1965. 1965, o título do livro está aqui na capa: Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. De início, eu resumo com as minhas palavras o que está em várias páginas, vários parágrafos do capítulo, que é o primeiro capítulo deste livro, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, capítulo 1. O título do capítulo aqui está: Por que a criação humana ainda será liberta? Vai lembrar que essa propalada e propagada libertação da humanidade quanto à interpretação bíblica mais errônea, totalmente errônea, Testemunho de Jeová, só que ensinando, e tem que ser assim, para chacoalhar a mente, mexer com a razão da Testemunho de Jeová e também de outras pessoas que entendem ou querem entender, junto à minha pessoa, claro, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, o Rádio FM do Riama, Goiás, 97.9. Se quer entender mais a Bíblia, é comigo mesmo e com outras pessoas também, claro. Então, reconhecimento à graça do nosso bondoso Pai Celestial, o qual nos concede dons e talentos para lermos, entender e explicar com honestidade, com fidelidade, a palavra do nosso Deus, a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Então está aqui o livro de Testemunho de Jeová, capa vermelha, Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Então, resumindo, o objetivo deste livro todo, não só deste capítulo, na época não, porque já mudaram da ideia, tiveram que mudar tristemente. Isso não me alegra. Eu fico triste quando alguém prega errado, escreve errado, ensina errado, claro. Eu também quero aprender mais e mais. Eu tenho dito, lembra-se, se alguém aí, ouvinte, teólogo, professor de teologia, padre, pastor, reverendo, missionário, professor de escola dominical e tal, se alguém entendido de Bíblia, tem que entender, não? E tem que entender mais do que eu, porque se entende o tanto quanto eu, dá 2-2, dá empate, não é? Dá 2-2, ou 0-0, ou 10-10, não dá empate, enfim. Eu quero alguém que entende mais do que eu para ensinar-me. Se eu explico algo errado, só contratar-me. Não agora, claro. O meu WhatsApp pós o programa. O meu WhatsApp é para o público, pode notar, tornar-se meu contato. É este: DDD 62, Séries de Goiás. DDD 62, números são 9966-0611. DDD 62 99966-0611. Eu fiz aqui marcas a caneta, tinta vermelha, bom, não importa por amigo esse vermelho, preto, azul, incolor, invisível, não é? Não vem um carro, mas já foi. Agora não adianta chorar a caneta derramada, não é, Demilson Carvalho? Calma, rapaz. Então eu fiz marcas a caneta, não importa a cor, mas já que falei é vermelha. E eu não sou comunista, odeio o comunismo, o comunismo desgasta o capeta, o Satanás. Mas que está tinta vermelha, nada a ver no caso, não é? Então, lendo alguns textos mais fortes do livro todo, onde Testemunho de Jeová aqui demonstraram, em 1965, não as pessoas no mundo, Testemunho de Jeová, sim a chefia lá dos Estados Unidos, a alta liderança, corpo governante, demonstraram neste livro que, em outubro do ano de 1975, faz tempo, hein? Outubro de 1975, aconteceria o Armagedon. Pessoal ali, Armagedon, tudo bem. Como hebraico, Armagedon. Eu falei Armagedon, para não dificultar aí para o meu ouvinte, tudo bem. O ouvinte é sapiente, entende, mas tudo bem. Armagedon. Então propagaram que entre 1 e 3 de outubro de 1975 ocorreria o Armagedon. Ou seja, a destruição de toda impiedade. Por impiedade entendo todas as pessoas que não são testemunhas de Jeová. Que é testemunho de Jeová não aceita salvação para católicos, evangélicos, pentecostais, adventistas, então misericórdia, não aceita, somente eles são salvos. Essa é a realidade. Eu não tenho provas sobre isso, eles têm e apresentam as provas sobre isso na sua literatura. Tanto é com o testemunho de Jeová,
se vem à minha casa e entra, quando eu permito, quero que venha mais e mais. Aqui ainda não vieram, em série, nenhuma vez. Estou aqui há 13 anos, eu e minha esposa, desde que voltamos de São Paulo, para a nossa região, sério, nenhum testemunho de Jeová bateu palmas no nosso portão, mas quero que venha. Aí eu peço, antes de vocês ensinarem, porque geralmente vem dois, não? Nunca vem uma pessoa sozinha. Ou um senhor, um rapaz, ou duas mulheres, duas moças, senhora, moça também é mulher, né? Enfim. Aí eu peço, faça uma oração. Não. A gente não faz oração com outras pessoas. Mas permite que a gente ore, só que não fecha os olhos. Isso significa que a discriminação, sectarismo, a Testemunho de Jeová não aceita que um católico, uma Assembleia de Deus, adventista, seja salvo. Sim, tem que se tornar Testemunho de Jeová, ser batizado conforme o rito do batismo pelo Testemunho de Jeová e tal, para ser salvo, entrar no caminho da salvação. Bom, aqui não é um ataque, é esclarecimento, é assim. Então, lendo o que prometi, aqui desde a página 26, está aqui. Portanto, Deus deixou, tá certo. Eu comecei lendo errado, certo? Pensei que li errado e errei, eu pensei que errei, porque não errei, acertei, então tudo bem. Portanto, Deus deixou que cessassem. Portanto, Deus deixou que cessassem de existir o tipo templo terrestre e seus sacrifícios e festividades, porque tais coisas típicas eram apenas sombras e no tempo devido de Deus tinham de ceder à realidade. Por realidade, entenda, o Armagedon, no início de outubro de 1975, a destruição pelo fogo de toda impiedade, todas as pessoas que não estarão sendo testemunho de Jeová, etc. Bom, dando um salto aqui, porque esse ponto aqui até não seria ter lido, mas já foi, então tudo bem. Aqui está. Ao fazermos, já na página 27, ao fazermos isso, torna-se evidente que o homem se aproxima do fim dos 6.000 anos da sua existência e do começo do 7º período de 1.000 anos da sua existência. Pouco adiante agora, cada vez que ficará mais forte. Agora, na página 29, para 28 e 29, que o assunto, o parágrafo inicial da página 28, perdão, o assunto, 28, inicia a leitura. Segundo essa cronologia bíblica, fidedigna para quem? Não para mim que conheço bem a cronologia bíblica, a história, e enfim, o que a Bíblia fala sobre o Armagedon, as 7 pragas e a volta do Cristo. Leu. Segundo essa cronologia bíblica fidedigna, os 100.000 anos desde a criação do homem terminarão em 1975. Mentira! Errado! Não há profecia bíblica sobre 6.000 anos. A única profecia bíblica doravante, ou seja, profecia não cumprida, que profecia cumprida alguém sabe. Profecia cumprida já não é profecia, é história. Então, a única profecia quanto a tempo bíblica por cumprir são duas, na verdade. Duas. A primeira delas tem a ver com o Apocalipse 16, as 7 pragas, que conforme o Apocalipse 18, versículo 8, durarão 1 ano. Cairão na terra, castigando as pessoas somente então, naquele tempo, adoradoras das feras, bestas do Apocalipse 13, receptoras da marca da besta na fronte da mão direita e tal. Tais pragas cairão durante 1 ano. Apocalipse 8:8, a partir do dia, momento do fechamento da porta da graça. A outra última profecia é sobre o milênio, de fato 1.000 anos literais. 1.000 anos, já expliquei, lembra-se que se iniciarão no dia da volta do Cristo e terminarão, evidentemente, óbvio, 1.000 anos após. Depois não há mais profecia de tempo. Existiam profecias com tempo que já se cumpriram totalmente há muito tempo. Eu expliquei isso há algum tempo, no outro dia recapitularei isso, foi mais de ano que eu expliquei isso. Agora, para ganhar tempo, para não em tempo, apenas prossigo. Reinicio a leitura. Os 100.000 anos desde a criação do homem terminarão em 1975. Errado por minha conta. O último período de 1.000 anos da história humana começará no outono, segundo o hemisfério setentrional, do ano de 1975. Errado. Bom, aqui na sequência, então, a cronologia, segundo a crença da Testemunha de Jeová. Desde a criação do Adão e Eva, até início, mês de outubro de 1975. A cronologia termina aqui,
que testemunho de Jeová pregavam e como que escreveram, criam que então a destruição de toda impiedade, ou seja, de todas as pessoas que não estarão sendo encontradas testemunho de Jeová, serão destruídas pelo fogo do Armagedon, mortas, enfim, perdidas. Bom, querido amigo, prezada amiga do testemunho de Jeová, não é assim que o nosso Deus Jeová, ou Javé, ou Yavé, eu já expliquei que tais nomes são falsos, são montagens, que temos em hebraico bíblico apenas o tetragrama, 4 consoantes em hebraico, Yud, Rev, Vav, Re, Yud, Re, Vav, Re. Em português, daria no máximo, na adaptação linguística para o nosso alfabeto ocidental, YH, WH, sem vogais. Então não dá para saber se seria Jeová, Javé, Yavé, que tais fonéticas carregam vogais. Então nada a ver, mas isso é de menor monte, até porque eu expliquei isso a fundo há não muito tempo, nessa bendita emissora, Alvorada FM 97.9 de música, Vales, com a Bíblia Dominical, aula de Bíblia, programa que já chegará em breve, chegará em breve, pela graça de Deus e amigos. 39 anos de idade, 39 anos, na Alvorada já passamos dos 13 anos, eterna gratidão, nosso diretor desde então e sempre, doutora Thelma Rego, toda a família Rego, funcionário da bendita casa Alvorada FM, desde que era aí 1910 e tal. Bom, o livro fica aqui ao lado, não precisarei mais dele. Agora a Bíblia, aqui é a Bíblia, Bíblia aberta, lida e fielmente explicada. O que será este tal de Armagedon, ou como pronuncia na adaptação, tudo bem? Para não criar confusão, aceito, ao menos por enquanto. Armagedon, o que será isso? Bom, este tal de Armagedon, ou como está no Apocalipse 16, a batalha do Armagedon, que não será a terceira guerra mundial. Essa tal de terceira guerra mundial poderá até acontecer, mas não estará cumprindo a profecia sobre tempo ou para a volta do Cristo, não. Lembrando que sempre houve guerras, rumores de guerras. O que nós tivemos no nosso mundo moderno, alguém se lembra? Parabéns, foram 2 grandes guerras, chamadas erroneamente por jornalistas, historiadores e tal, literatura, tem aqui muito disso, de guerras mundiais. Mentira! Nunca houve guerra mundial, na verdade não, sempre localizada, embora veio muito abrangente e tal. Então o que aconteceu? Houve 2 grandes guerras, 1914, depois 1939, estou falando do início das guerras, 1914, 1917, depois 1939, 1945, 2 grandes guerras, mas não foram guerras mundiais, Então há quem pregar, porque logo haverá a terceira guerra mundial, errado. Não há base bíblica para se pregar que haverá uma terceira guerra mundial. Poderá acontecer, mas não estará cumprindo profecia alguma, a não ser, como Cristo disse, terremotos, fomes, pestilências, guerras, rumor de guerra, nação contra nação e tal, mas não será o fim, sim, princípio de dores, princípio das dores. Mateus 24, Mateus capítulo 24, coisa assim, não? Bom, vamos à Bíblia. A batalha do Armagedon ocorrerá após a 6ª praga. Quer dizer, é anunciada na Bíblia no tempo da 6ª praga, no tempo que eu digo nós somos escritos, não na cronologia. Mas ocorrerá na 7ª praga. As 7 pragas estão relatadas aqui na Bíblia, claro, teria que ser. Não é que teria que ser, porém é no Apocalipse capítulo 16. Permita-me a leitura. Eu já estou percebendo que não completarei isso neste programa, então o que ficar, completarei no próximo, claro, sempre aos domingos, 13 às 14 horas, Alvorada FM 97.9 de Milson Carvalho. As 7 pragas são relatadas aqui no Apocalipse capítulo 16 na íntegra. Eu lerei tudo isso. Na verdade, são 21 versículos apenas, 21 versículos. Leio Apocalipse 16 em diante. As 7 últimas pragas. Daqui a pouco relatarei quando cairão tais pragas e quem as sofrerão. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga, outra versão diz uma úlcera, que ele faz ser uma úlcera estomacal, feia e dolorosa, nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam sua imagem. O segundo anjo
derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizer: justo és tu, Senhor, que és e que eras, o santo, porque julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disso. E ouvi uma voz do altar responder: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor, eu calculo 70, 80 graus Celsius, não está escrito, é a ideia minha. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo, agora que estamos chegando já a Armagedon, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, a sua água secou-se, para que se preparassem o caminho dos reis do Oriente. Breve pausa. Vale lembrar que isso aqui tudo é simbólico. Quer dizer, tudo não, desculpe, questão aqui de rio Eufrates e tal, rei do Oriente, isso aqui é que é simbólico, não tudo. As pragas serão literais. Continuando na leitura. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para o quê? Armagedon, para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, na volta do Cristo, no final da 7ª praga, que lerei daqui a pouco. Eis que venho como ladrão, somente então a volta do Cristo será perto, que logo virá a 7ª praga, as 7 pragas que eram durante um ano, e o Cristo virá no final da 7ª praga. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, isso aqui é espiritual, claro, simbólico, e não se veja a sua vergonha. Então, ele aqui, Simão Jeová, a minha amiga evangélica católica e tal, Armagedon. Então congregaram os reis num lugar que em hebraico se chama Armagedon, adaptando a pronúncia, Armagedon. O 7º anjo derramou sua taça no ar, então na 7ª praga que virá Armagedon, antes da preparação com o livro final da 6ª praga. O 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos e vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido, nem na Venezuela, não é? Como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade, que é simbólico também, bom, talvez seja literal, desculpe. A grande cidade, desculpe, na verdade que será literal. A grande cidade, apresentando da Babilônia e tal. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram, porque haverá um terremoto mundial na volta do Cristo, 7ª praga, terremoto mundial. As cidades das nações caíram, isso é literal. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, efeito terremoto mundial terrível. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E sobre os homens, sim, homens perdidos, adoradores das bestas, portadores simbolicamente na fronte, córtex pré-frontal, senão da besta, testa, mão direita. Sobre os homens, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada. Saraivada é tipo de pedra de gelo. Vamos falar aqui de 1 talento, mais ou menos 45 quilos. Aquela pedra de gelo, saraivada. Por enquanto granizo, umas pedricas, o povo reclama.
E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. Os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedras, porque sua praga era muito grande. Eu não estarei explicando as 7 pragas, no outro dia, talvez, eu creio até que sim. Eu expliquei isso há algum tempo, faz uns 3 anos, na alvorada, enfim, fico devendo. Por enquanto não, apenas prossigo. Mas quantas pragas cairão? Primeiramente, quer dizer, um dos episódios predecessores, 7 pragas, ocorrerá lá no Santíssimo, Santuário Celestial no céu, na Jerusalém. O que está em Amós 8, 11 a 13, Apocalipse 22, versículos 11 e 12 e tal, ocorrerá em cima no céu, o fechamento da porta da graça. Vai lembrar que essa porta da graça, em termos de comparação com porta, a porta da casa, as portas, não? Geralmente eram no mínimo 2 portas, não é? Uma porta na sala, para entrar na sala, aí dentro da casa em vez de eu sair da sala, e outra na cozinha, porta da cozinha, não é? Aqui é assim, uma porta na sala, sai, não é? Quase que eu disse sai para fora, depois que vai, já viu sair para dentro, mas já foi. Não, mas eu não falei, só pensei, não é? Menos mal, parabéns para mim, menos mal, até que foi rápido aqui no gatilho não tem arma, enfim, e porta da cozinha. Então, lá no céu existe, de fato, uma porta, mas não uma porta de ouro, esmeralda, diamante. A Nova Jerusalém, sim, tem 12, como são portas imensas, então o nome já não é porta, é portão. 12 portões, Apocalipse 21, Nova Jerusalém, 12 portões, cada portão uma pérola maciça, coisa lindíssima, inenarrável, Nova Jerusalém. Mas lá no céu existe uma porta especialista, porque não é porta, literalmente falando, material não, é uma pessoa essa porta. Ele falou disso, tratando do que ele é, além de ser o bom pastor, água da vida, o pão do céu. O Cristo disse, numa passagem do Evangelho de João, parece que João 10, versículo 12, não? Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Quem por mim entrar, achará passagem e tal, terá vida eterna. O Cristo, essa porta simbólica, isso é metáfora. Simbologia chama-se metáfora. Letras em gramática, metáfora. Eu sou a porta. Ou seja, o fechamento da porta-graça lá em cima significará que passou-se a oportunidade. A última pessoa pregou o Evangelho. Qualquer igreja que seja, católico, evangélico, adventista, Assembleia de Deus e tal. Outra pessoa pregou o Evangelho, alguém, ou um grupo de pessoas. A última alma ouviu a verdade, acatou-a para a salvação ou rejeitou-a para a perdição eterna. Então se fechará a porta da graça, não haverá mais o que fazer. Alguém prega que o Espírito Santo será recolhido. Mentira! Não há como recolher uma pessoa, Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo é Deus. Esse afastamento do Espírito Santo é simbólico. Na verdade, a pessoa não, quer dizer, na verdade, desculpe, Deus não se afasta do pecador, a pessoa que se afasta do nosso Deus. Amigo, amiga, se você está afastado ou afastado do nosso Deus, volte a ler a Bíblia. Vocês desviou da igreja católica, triste, não? Vocês desviou de alguma igreja evangélica, volte a ler a Bíblia. Então, confesse seus pecados, quais se lembrar, claro. A pecado a pessoa esqueceu há mais de 10 mil anos, não é? E Deus perdoa por ignorância, a pessoa esqueceu, mesmo assim Deus perdoa. Então, o ladrão, o malfeitor, salvo numa cruz ao lado do Cristo, não confessou assim falando pecado algum, só pediu ao Cristo, reconhecendo-se perdido. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Qual foi a resposta do mestre? Em verdade, na tradução correta, do grego para o português, em verdade a te digo hoje, 2 pontos, serás comigo no paraíso. Morreu. O Cristo, todo dia que morreu primeiro. O malfeitor também, naquela sexta-feira. Talvez o malfeitor ficou para uns 3, 4 dias após. Relata uma história dura, mas não importa. O importante é que morreu salvo, o malfeitor. Será citado na vinda do Cristo. Então terá vida eterna, imortalidade. Morreu tendo a vida eterna em promessa. Imortalidade também em promessa. A pessoa não adquire imortalidade na hora da morte, muito menos na vida biológica, somente na volta do Cristo. É o que a Bíblia deixa claríssimo. Claríssimo. Então, quando começarão a cair as 7 pragas? Então fechar essa porta da graça. Amós 8, 11 a 13, Apocalipse 22, 11 e 12, e várias outras passagens bíblicas sobre esse assunto. O fechamento, a simbólica porta da graça, a oportunidade será encerrada. Por isso que diz a Bíblia em Hebreus 3:7,
Hoje, se ouvires a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, ou seja, a vossa mente. Aí vai perdendo mais e mais a salvação. Possa chegar a um ponto que a pessoa, de tanto rejeitar o Espírito Santo, a Bíblia, a verdade e a salvação, então a mente endurece tanto que a pessoa já não ouve. Aí Deus abandona aquela pessoa, porque Deus não perde tempo. Deus não perde tempo. Deus trabalha apenas com algo que alguém possa dar resultado, originar resultado. Por isso que Deus não trabalha com defuntos, como pensam alguns, não. Morreu, está perdido, mas vou pegar a missa, o padre reza e a alma sai do purgatório. Sai uma alma! Mentira! Para começar, não existe alma fora de corpo. A pessoa toda é alma, tenho que explicar isso constantemente, assunto recorrente, não. A pessoa toda é alma, diz a Bíblia. E a pessoa que alma possui alma, que é a mente, nervoso central, a mente. Quem está falando aqui? É a minha alma. Talvez pensa bem no córtex central, cérebro, não é? O estômago não fala, é o cérebro, isso é a alma. É mortal, diz a Bíblia. Por isso que não será necessário ressurreição de quem morreu salvo, de quem morreu perdido. Ressurreição, creio na Bíblia. Por isso eu creio na ressurreição, nas ressurreições, e creio também na possibilidade de qualquer pessoa ser salva por Deus, desde que a pessoa leia a Bíblia, acredite na graça do Pai Celestial, confesse, é perdoada e morra salva. Morra no caminho, em obediência ao decálogo, aos 10 mandamentos do nosso Pai Celestial. Então, resumindo aqui, o que tem a ver com o Apocalipse, sobre Armagedon, as 7 pragas e tal. Em algum tempo, é profecia que aguarda cumprimento. Lá nos Estados Unidos, América do Norte, tem umas provas, para hoje não, fico devendo, será formada a imagem da besta, a imagem profética da besta. Para o besta inteiro, a primeira besta, o número 666, Apocalipse 13, versículo 18. Será formada a imagem da besta e tal. Então será decretado lá naquele país, Estados Unidos, ao povo estadunidense, que recebam na fronte, é simbólico, a marca, o sinal da besta. Finalmente, então, tal decreto será imposto em todas as nações, não pelos Estados Unidos. Cada país fará seu decreto impondo aos seus habitantes sinal da besta. No Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, etc. O povo do nosso Deus, ou seja, pessoas sinceras, cristãs, convertidas, de qualquer igreja, que terá entendido a verdade, aceitar a verdade plena do Evangelho eterno, que tem que ser pregado a todo mundo, para que o fim venha. Então, o Evangelho eterno não é qualquer um pregado em esquina, aqui, ali, acolá, não. É o Evangelho completo que leva o povo ao Deus verdadeiro, obediência ao decálogo, aos 10 mandamentos. Sacarem Apocalipse 6, 12 a 14, ou 12 a 16. Apocalipse 6, 12 a 16, e em outros pontos bíblicos sobre este assunto. Então, o Evangelho eterno será pregado no pleno poder do Espírito Santo, que a Bíblia chama simbolicamente de chuva serôdia, metáfora, chuva serôdia. Então, um poder tremendo que estremecerá a terra, simbolicamente falando, claro. Por isso que a última pessoa ouvirá a verdade, acatando-a ou rejeitando-a para sua desdita, desgraça, catástrofe, perdição eterna. Fechando por da graça, que eram 7 pragas durante um ano, o Cristo virá final da 7ª praga. O que será essa batalha do Armagedon? Então, será a união efetuada por demônios, dos reis de todo o mundo, ímpios, perdidos, para a guerra contra o povo que estará, como diz a Bíblia, em Apocalipse 12, versículo 17 e 14, versículo 12, uma guerra, mortes, torturas, prisões, confisco de bens, contra o povo que será encontrado. Católicos convertidos na época, hoje já são, alguns são convertidos, a maioria não. Evangélicos convertidos na época, a maioria não é convertida, mesmo na minha igreja adventista, a maioria não é convertida. É nossa crença oficial. Nossa igreja adventista, a maioria não é convertida. Mas então, pessoas convertidas, transformadas, cheias do Espírito Santo, então proclamarão o Evangelho eterno a todo mundo. Outra pessoa aceitará ou rejeitará, fechar-se a porta da graça, virão as 7 pragas. Então, é uma sequência de eventos proféticos. Nós chamamos isso de, nossa escatologia adventista, de eventos finais. Portanto, querido testemunho de Jeová, errou. Não você, testemunho de Jeová, que obedece à liderança dos Estados Unidos, corpo governante, que veio humildemente, de modo tão sincero, honesto, porém, trazendo o erro, que em 1975 se trazia, como já passou, veio vergonha, veio então a desilusão contra esse engano. Esse livro foi recolhido, eu tentei em São Paulo, morava lá,
conseguir falar com amigos, tipo, não, é proibido, eu tenho, mas não posso, eu quero cheirar o carro, não é recomendado, até com um senhor católico, desculpe, um senhor que me assistia explicando Apocalipse, Praça 6, São Paulo, 1988, mas 1989, então ele ouviu falar deste livro, eu perguntei se alguém tinha um livro, então eu procurei em sebo, loja de livros, não encontrava. Ele falou, mora em Carapicuíba, São Paulo, vá à minha casa, vou marcar uma data e eu tenho um livro, vou presentear a você. Eu ganhei no Testemunho de Jeová. Aí eu fui, marquei com ele, no dia eu fui, me atendeu muito bem, ele é família e tal, e saquei o livro, que eu li, no qual eu li alguma coisa há pouco, capa verde, livro titulado Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. Marcaram então Armagedon, você depois da sexta praga, a sétima praga, e a volta do Cristo para, a volta do Cristo, onde Jeová marcou para, e creio ainda que ele veio espiritualmente, sem vir, na verdade, expliquei isso, lembra-se, para o programa anterior, em 1º de outubro de 1914. Errado, o Cristo não veio em 1914, não há data para a volta do Cristo, porque ele disse em Mateus 24:36, não é? Mateus 24:36, porém daquele dia e hora, nem década, nem ano, nem século, ninguém sabe, nem um filho, nem os anjos, somente o Pai, não é? Então, o que vale é que o Cristo voltará. Quando ele voltará? Não há data. Mas temos uma missão a cumprir. Tal missão está em Mateus 24, versículo 14, Apocalipse 6, 12 a 16 e tal. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O Cristo voltará. FM 97.9. Pela graça do nosso Deus e dos membros da Armar, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família.
beira-mar na Galileia, um homem está em meio à multidão. O seu olhar sereno, a voz tão meiga, em todos faz arder o coração. Quem é este ser humilde que a multidões inspira tanta fé? É o príncipe do céu, é Deus eterno. Seu nome é Jesus de Nazaré. É o príncipe do céu, é Deus eterno. Seu nome é Jesus de Nazaré. Quase 2000 anos já passaram, mas ele prometeu aqui voltar. Meu coração se agita de saudade, anseio o seu rosto contemplar. Ó Jesus, meu Rei bendito, vem logo, vem depressa me buscar, pois nada neste mundo, viu, me prende. Eu quero junto a ti no céu morar, pois nada neste mundo, viu, me prende. Eu quero junto a ti no céu estar. Todos os domingos, das 6 às 8 da noite, programa Jesus é o Senhor. Um programa da Renovação Carismática Católica de Rialma, para você viver bem a sua fé. O Evangelho, salmos, oração, o Santo do Dia e o melhor da música católica. Programa Jesus é o Senhor, aqui na Alvorada FM. Você sabia que a nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça a nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. ZYO 459. Alvorada FM 97,9. Tá na Alvorada? Tá na melhor. 2:01. Sinto muito mais amor, eu não sinto mais. Tô saindo, bebendo, fazendo o que solteiro faz. Seus olhos castanhos já nem me balançam tanto, seu sorriso lindo nem me hipnotiza.